Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no podcast RK. Hoje é um podcast um pouco diferente, será um podcast um pouco mais informativo. Nós temos um tema muito urgente que precisamos tratar, que interessa a todos os moradores do nosso condomínio e também dos condomínios horizontais do DF. Hoje aqui com a gente, nosso atual síndico, senhor Avelino. Obrigado pela presença, Avelino. Doutor Paulo, que é o presidente do Conselho Deliberativo do nosso condomínio, também aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Vamos lá, vamos tratar desse tema que é muito importante para a gente. Se chama, por enquanto, como não tem nome definido nesse projeto, se chama PLC de Muros e Guaritas. Você pode dar uma introdução para a gente? O que seria, Avelino? Claro. Esse projeto de lei, na verdade, ele vem com o nome de Projeto de Lei de loteamentos controlados, né? De acesso controlado. Mas ele é popularmente conhecido como PLC dos Muros e Guaritas. Esse PLC já é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos. Em 2021, o GDF lançou uma versão desse PLC e como ocorreu, assim, teve uma reação muito forte, o GDF, na época, né? Aí o GDF segurou esse PLC, não mandou para a Câmara dos Deputados e aguardou, né, uma nova análise. E foi feita uma nova análise e agora retornou à discussão, esse PLC, e foi feita já uma audiência pública que nós participamos e ele está em vista, né, a ideia é mandar talvez nas próximas semanas aí para a Câmara Legislativa do DF, né? Certo. E nós temos, esse tema realmente é muito importante, porque nós temos aí uma série de questões que precisam ser resolvidas nesse PLC, né? Temos aí algumas questões que foram resolvidas lá na primeira versão, mas tem muitas outras pendentes, né, que precisam ser trabalhadas aí, a redação precisa melhorar, né? Todos nós estamos ansiosos por uma legislação que realmente nos dê garantia, nos dê suporte, né, para que a gente possa manter os nossos muros e guaritas, né, nosso condomínio fechado. Mas não pode ser um projeto de lei que traga muitos problemas, como é o caso dessa redação que está sendo apresentada aí para a população. Certo. Só para deixar claro para o pessoal também, isso não se trata de regularização de condomínios, tá? É algo diferente que aborda outros temas, então uma coisa não tem nada a ver com a outra nesse momento. São duas maneiras que eles querem transformar, né, de condomínios para loteamentos de controle. Exatamente, são eles estão prevendo duas modalidades, né, de loteamento. Sim. Na verdade, esse projeto de lei, diferente do projeto anterior, que trazia o conceito de condomínio, nesse projeto de lei, eles abandonam o conceito de condomínio e tratam do conceito de loteamento. E eles trabalham com loteamento de acesso controlado e loteamento, loteamento fechado. Tá? Loteamento fechado e loteamento de acesso controlado. Exatamente. Então, são esses dois principais pontos, né? São os dois principais pontos. Condomínios ou loteamento de acesso controlado ou loteamento fechado. Exatamente. Aqui, qual é a principal diferença? A diferença é muito grande, porque mesmo o loteamento fechado, que aparentemente seria a mesma coisa que a gente já possui hoje, mas não é. Por quê? Porque o loteamento ele é diferente de condomínio, porque todo condomínio tem um controle sobre as suas áreas comuns. E no caso da proposta do PLC, independente da modalidade, todas as áreas comuns elas são transferidas para o GDF. Eu tinha ficado com essa dúvida. Nos dois modelos, as áreas comuns passam para o controle do GDF. Passam para o controle do GDF. O que muda é que no acesso controlado, o doutor Paulo gosta de falar que nem é acesso controlado, é acesso liberado, porque você só precisa identificar a pessoa. Então, qualquer pessoa pode entrar, quem quiser pode entrar e pode utilizar as áreas comuns da maneira que convier. Então, é um problema, isso aí é muito grave. Aparentemente, algumas pessoas têm até a própria CEDU falando, mas isso já é o modelo adotado, as pessoas entram no condomínio, basta identificar, não é assim. Nós temos regras, nós temos normas, e as pessoas entram aqui, elas têm responsabilidade, elas estão sujeitas às nossas normas. E a partir do momento que você transfere isso para o GDF, essa área comum, todas as nossas benfeitorias, nós perdemos o controle sobre essas benfeitorias. Elas são de acesso público. E aí, nesse caso, qualquer pessoa pode entrar, né? Qualquer pessoa mesmo, basta identificar. Só se identificar na portaria, por exemplo.
pode usar o nosso parquinho, o nosso campo, nosso laguinho. Exatamente, usar qualquer coisa, né? E pode quebrar alguma coisa e você não tem nem condições nem de cobrar daquela pessoa, porque é público, né? E quebrando, o ônus fica para os Fica moradores. para os moradores, porque é transferida para o GDF, mas a responsabilidade continua nossa. Nós continuamos pagando tudo que nós pagamos, fazendo as manutenções, pagando a energia interna, inclusive até mesmo, né, nessa redação, eles retornaram a questão do lixo, né? Retornaram a questão do lixo, que já tem uma outra lei estabelecendo, né, a obrigação do GDF de fazer o recolhimento de lixo, e eles estão voltando com esse ônus para os loteamentos, né? Então, seria como antes, o condomínio recolhe o lixo e coloca lá fora. Exatamente, isso. Até isso pode mudar. Exatamente, ainda tem esse problema, né? Então, assim, é muito grave essa questão, porque as pessoas buscam o condomínio por uma questão de segurança, né? Então a gente vai perder a segurança, porque é o seguinte, é importante a gente deixar isso bem claro, porque muitos condomínios estão indo na onda, né, sem pensar com mais retidão, né, em relação a essas consequências. Não é que a gente tenha preocupação que um cidadão possa entrar. Nós não estamos preocupados com o cidadão, nós estamos preocupados com aquela pessoa que chega no condomínio, fala que vai vender alguma coisa, bate numa porta, onde tem uma senhora idosa que procurou um condomínio exatamente, né, para coisa, os filhos colocaram a mãe para morar aqui e tal, estão tranquilos com a segurança. Aí chega qualquer pessoa, engana essa senhora, furta, etc, etc. E como essa é a modalidade de acesso controlado, né? O acesso controlado tem uma questão. Não, essa modalidade de acesso controlado, né? Qualquer pessoa identifica e entra. Aí a discussão se fez, mas aí a CEDU vem e fala, não, mas vocês podem pagar uma concessão onerosa para utilizar as áreas que vocês tiverem interesse. Então, quer usar privativamente o campinho, então vocês vão pagar, né, uma taxa e vão utilizar. Se quiser privar só por os moradores... Sim, mas, exatamente. Teria uma taxa. Sim, mas aí você vai fazer essa restrição, mas ainda assim continua, né, com esse problema você ainda continua com esse problema de liberdade de acesso, qualquer pessoa pode entrar, tá certo? Sim. Você controla as benfeitorias que você quiser. Agora, o condomínio fechado, o loteamento fechado, você vai pagar por metro quadrado, né? As áreas comuns, todos metros quadrados. Aí sim, você mantém o controle sobre as áreas, você pode, inclusive, se alguém chegar, você pode negar, controlar, você pode cobrar e tal. As regras do condomínio, elas são mantidas, né? Nesse caso, loteamento fechado. Aí você fala, então, tá bom, então é só você pagar. Mas não é tão simples assim, porque nós temos ainda uma outra questão que é o preço, né? Vai pagar quanto? Na versão do projeto de 2021, apresentaram um preço, né, aqui para Sobradinho, por volta de R$10 por metro quadrado. Então, quando nós calculamos isso aí pela nossa área total, dava quase o equivalente a uma taxa do condomínio, ou seja, dobrar o custo para os condomínios. Certo. Né? A gente pagar o dobro da taxa porque teria essa responsabilidade. Se fosse feito da maneira que foi feito. Exatamente. E esse projeto de lei não traz o valor. Não traz valor. Se for aprovado, sem saber o valor. Foi questionado, né? Então não vai ser aprovado, né? Sendo aprovado com essa redação, depois a gente vai ficar sabendo o tamanho da conta. Que é um negócio, primeiro, é grave. Segundo, é injusto. Que todas as benfeitorias, né? Não é todas... A construção do condomínio, tudo foi por nossa conta. A gente continua na manutenção. Pagamos para construir e teríamos que pagar para utilizar. Tem que pagar para utilizar, não é isso? Isso. E o GDF está numa situação muito diferente das outras regiões, porque nós não temos notícia de algum estado que esteja cobrando. Dessa mesma maneira. Dessa mesma maneira. O que tem sido feito é o seguinte, né? Os outros estados, até onde eu sei, né, pode até surgir alguma informação diferente, mas até onde eu estou sabendo, os outros estados, né, que na verdade essa legislação é municipal, né, mas são tratados cada município. Mas os outros municípios, né, e outras localidades, eles têm tratado da seguinte maneira: o ônus, né, que nós já temos enquanto condôminos, eles equivalem a essa taxa, né? Esse aluguel. Esse ônus, exatamente, essa concessão onerosa. Então, a concessão onerosa, ela acaba sendo convertida naquele gasto que o morador tem já para poder manter a área. Então, ele fica com a obrigação de manter a área e já é o ônus, né? Então, ele paga a taxa, né? O ônus é muito alto, né? O ônus é muito alto, porque a gente troca manutenção de bloquete, conta toda a energia interna, todos os postes, né? Os condôminos, às vezes, não sabem disso. Os postes de iluminação interna,
todos esses postes, né, são pagos. Por exemplo, energia estão fazendo hoje a pintura dos quebra-molas. Enfim, todo esse tipo de... Exatamente, todos esses gastos. Então, esses gastos representam um equilíbrio, né, tranquilamente, para essa concessão onerosa. Então, isso é uma coisa assim que seria mais justa, entendeu? Equilibrada, é o que tem sido adotado pelo Brasil, né? Pelo Brasil afora. Mas o GDF quer diferente. O GDF quer impor essas obrigações, inclusive obrigações da parte externa do condomínio. Passaremos a ter responsabilidade de cuidar toda a parte ali, lindeira, toda a parte, todo o entorno ali, próximo ao muro, etc., na área pública, nós vamos ter que cuidar, né? Na verdade, nós já cuidamos de certa parte. Ali na frente. Isso, a gente já cuida, mas já passa a ser uma obrigação, né? Não é mais uma questão de cuidado e de preocupação. Então, nós temos que aumenta o ônus, né? E ainda vão cobrar mais, né? Um valor que a gente não sabe. E o valor, inclusive, quando se eles estiverem com o mesmo pensamento, né? Depois, no regulamento, se eles estiverem com o mesmo pensamento, lá na época eles estabeleceram o preço público como se fosse uma atividade comercial, né? Um valor muito próximo àquele que é cobrado, por exemplo, do restaurante que gera lucro e que tem ali, utiliza uma certa área pública, né? Então paga o valor. Só que o seguinte, ele paga R$10 por metro, ele tem ali 10, 20, 30 metros, mas ele tem uma receita para aquilo ali. Aqui não, nós somos moradores que construímos, né, o condomínio, que temos a manutenção, que não gera receita, entendeu? Então é uma situação totalmente esdrúxula, né? É por isso que nós somos contra alguns aspectos apresentados pela PLC. Nós temos sido rotulados, né, aqueles que se manifestam em relação ao PLC e levantam essas questões, têm sido rotulados como pessoas que são contra o PLC. De forma nenhuma, nós somos a favor, é claro que nós somos. Nós queremos uma legislação que garanta, que nos dê segurança jurídica em relação aos nossos muros, mas não é qualquer legislação, não é de qualquer jeito, né? Não é impondo uma cobrança injusta, né? Em relação aos moradores, tá? Certo. E, pelo que eu vi na lei também, teria um prazo de 30 anos para o GDF se apropriou da terra, daqui a 30 anos ele pode rever esse uso e determinar uma outra finalidade, se for o caso. Esse é mais um ponto, né? Aliás, tem alguns pontos bem complicados aí em relação a essa concessão onerosa, né? A concessão onerosa, ela está prevista para um prazo de 30 anos, podendo ser revista nesse 30 anos, quer dizer, podem ser criados novos critérios, pode ser feita uma nova avaliação, pode ser falado que não há interesse mais do GDF de manter, enfim, uma série de questões, né? E qualquer coisa que seja dentro do contrato, que vai ser estipulado pelo GDF, pelo contrato, qualquer quebra de contrato, qualquer coisa que a gente não se enquadrar, pode ser retirada em 90 dias, né? Então, daí que vem o nome que a gente tem, popularmente conhecido por muros e guaritas. Se nós não cumprimos com as nossas obrigações de pagar o que o GDF estabelecer, podem vir e derrubar os nossos muros e guaritas. Exatamente. Então, além do instrumento, né, que eles têm de incluir a dívida, né, incluir esse valor, né, na dívida ativa, nessa cobrança da dívida ativa, eles estabelecem que em 90 dias, né, poderão determinar a retirada dos muros e ainda, né, sobre o nosso, ou seja, a gente vai pagar o custo até da retirada. 90 dias de inadimplência. É o negócio do Dr. Paulo sempre fala, né, Dr. Paulo? A questão da cobrança ser centralizada. O processo é descentralizado, a cobrança é centralizada. Então, quer dizer, a gente tem que pagar por tudo, né? Então, a entidade que está administrando o loteamento vai ter que pagar por todos os condôminos. Então, não cobra o lote A, o lote B, o lote C. Cobra da administração. Mandar um boleto só para o condomínio, o condomínio pague. Não interessa como. Isso, o que vai acontecer? Além de você onerar a taxa de condomínio, você tem uma outra questão que é a inadimplência. Vai aumentar a inadimplência e aí... A taxa, exatamente. Possivelmente pode até dobrar. Possivelmente, e aí a inadimplência você vai ter que pagar, daqui a pouco você não consegue pagar as outras contas, que você tem que pagar prioritariamente o GDF, né, para você não perder os muros. Então, assim, é um processo, um negócio assim, extremamente leonino, sabe? O que nós estamos lutando é por uma questão de justiça. Certo. Gostaria só que o espectador entendesse a gravidade do momento em que nós estamos vivendo. Vejam bem, cidadão, empresário, compra uma gleba de terra, uma área de terra, faz as ruas, faz
pavimentação, faz a energia elétrica, faz a rede de água e de esgoto, formando um condomínio fechado, Certo. autorizado, registrado pelo GDF. Fechado. Condomínio fechado. Assim é o Legrand, assim é o loteamento Genebra, aqui no Distrito Federal. Aí, veja bem, nós, de boa fé, adquirimos esses lotes aqui no ano 2000, 1995, 97, 2010 e tal. Todo mundo adquiriu e, com recursos próprios, nós, os condôminos, fizemos o quê? As ruas, a pavimentação, a rede de água, a rede de esgoto, rede de energia, fizemos tudo igualzinho ao que faz o empreendedor privado. Ora, aí vem o GDF agora e diz, agora essas ruas vocês passam para o GDF. E vocês vão dar acesso liberado. O nome loteamento de acesso controlado é um nome bonito que os burocratas da CEDU inventaram. Na verdade, é condomínio liberado. Aí, além de nós passarmos para o GDF, nós perdemos o controle dessas ruas, controle de administração, e temos que admitir qualquer pessoa entrar no condomínio, qualquer pessoa. Aí, não precisa nem fazer cadastro, basta ele dizer lá o RG, ele já é, nós não podemos impedir. Ele pode entrar para vender pamonha, pode entrar para pedir nas casas, ele pode entrar para dormir na nossa pracinha, ele pode vir um grupo de jovens ou de motoqueiros e acampar a noite inteira, fumar o que quiser, beber o que quiser, quebrar nossas coisas e ir embora. Esse é o loteamento de acesso controlado, que eu digo loteamento de acesso liberado. Certo. Aí o GDF diz, não, mas se vocês não quiserem o acesso do loteamento de acesso controlado, vocês podem ter o condomínio fechado. Qual é a diferença? É que a única diferença básica que tem é o cadastro. A ideia da pessoa fazer só um RG, ela tem que fazer o cadastro, dizer para onde vai e tal, mas não podemos também impedir dela ir e ficar dentro do condomínio. Não podemos impedir. Então, aí, mas aí nesse caso vocês vão ter que pagar o preço público, que é a tal da onerosidade. Vocês vão ter que pagar. No PLC anterior, como a Adelino já falou, pelos cálculos que fizemos, a mensalidade para a pessoa pode pagar uma taxa só pelo ano todo, mas se dividir por 12, daria um valor equivalente à nossa taxa condominial, ou seja, tornaria um condomínio inviável, porque a pessoa, além de pagar sua taxa hoje para 396, teria que pagar uma outra taxa para o GDF. Então, essa é a grande diferença. Duas grandes diferenças. A primeira, a diferença entre o empreendedor que tem o direito concedido pelo GDF, isso é que nos deixa entristecido, de constituir um loteamento fechado. E nós que fizemos, de fato, um condomínio fechado, o GDF não quer reconhecer isso. Isso traz indignação para nós. E o nosso condômino, os condôminos de um modo geral, de todos os condôminos, tem que ficar alerta quanto a isso. Nós temos que lutar contra isso. E essa é a primeira diferença. A segunda diferença entre o loteamento de acesso controlado, né, e o fechado é essa, que a pessoa para entrar no condomínio fechado, ela pode entrar também, mediante cadastro, mas nós teríamos que pagar o preço público. Aí, o gestor condominial, para quê? Ele não pode trocar um banco de um lado da praça da rua para o outro. Por quê? Porque o banco é do GDF. Você teria que pedir autorização para fazer qualquer mudança interna. Porque as ruas e praças e benfeitorias que nós temos hoje, todas passam a ser do GDF. No que a gente falou, né? No prazo de 30 anos, podendo ser revisto. É uma questão de justiça que nós estamos brigando aqui. Aí, veja só, qual é o principal fator
que leva a pessoa a vir morar em condomínio. Principalmente a segurança, hoje em dia. Né? Todo mundo sabe disso, está na ponta da língua a resposta para todo mundo. Aí nós vamos perder exatamente o ponto forte da razão de se morar num condomínio horizontal de casas. Porque qualquer pessoa vai poder entrar, nós não vamos poder ter controle mais, pode fazer o que quiser, entende? Então esse é um princípio de justiça. Aí veja mais uma coisa que é interessante, a população tomar conhecimento. A população, de um modo geral, do Distrito Federal, precisa tomar conhecimento que os condomínios desonera o GDF de muita despesa. Nós aqui bancamos todas as despesas, com a manutenção, com a iluminação. Tem gente que pensa que essas lâmpadas das ruas, né, de condomínio, Iluminação pública. pensa que é iluminação pública. Não, nós pagamos por essa iluminação. Nós fazemos a limpeza, nós fazemos a segurança, nós fazemos a manutenção das ruas. Tudo isso, quem deveria fazer, se fosse um bairro, O GDF. como nós somos condomínio, nós fazemos. Ou seja, nós deixamos de... o GDF deixa de fazer despesa conosco que faria se fôssemos uma área aberta. Tá? Essa é uma questão. Uma outra coisa que o Avelino falou aqui, mas eu gostaria de repisar. Existe uma coisa gravíssima ainda no PLC, que diz que para pagar esse tal do preço público, cobra-se sobre todos os lotes. Nós temos 2.084 lotes. Desses 2.084, 1.800 mais ou menos pagam todo mês. Temos uma inadimplência, vamos estar aqui em números redondos, só para comparar. Sabe o que o GDF diz? Que o gestor condominial, o síndico, o administrador, ele tem que pagar sobre os 2.084 lotes. Sim. Olha, onde é que cabe isso? Eu não recolho, eu não recebi, eu, gestor condominial. Não recebi, mas sou obrigado a pagar. Se eu não pagar, vou para a dívida ativa. 90 dias, derruba os juros. É um absurdo. Não tem como nós aceitarmos, porque nós estamos querendo uma lei que garanta realmente os muros e guaridas. É verdade. Mas não a um preço absurdo como esse e continuar com uma navalha sobre o pescoço dos condomínios. Porque isso aqui é como se nós mantivéssemos a nossa cabeça na guilhotina. A qualquer momento. A qualquer momento. Tá. Entendeu? Não é só o custo, não. Se deixar de cuidar da rua externa, da área externa, pode derrubar os muros. Qualquer infração que um síndico cometer, o gestor condominial, Sim. ele pode ser apenado com a derrubada de muros e guaretas. Então, o que nós queremos é uma lei justa para nós, os moradores, que fizemos os condomínios, assim como os empreendedores. Vocês já ouviram falar de janela? Sim, eu vi depois do Top One, é isso? Exato. Depois sai aqui do Paranoá, Passa o... passa o Lagos, vai em frente. Aham. Aí é um condomínio de 443 lotes, essa primeira etapa dele. Aí vem o outro, Legrand, todo condomínio fechado. Por que nós não podemos ser? Então, esse é o nosso questionamento e queremos alertar a população que estamos correndo sério risco de desvalorização dos nossos condomínios. Ah, com certeza. De perdermos o principal valor que nos leva a morar em condomínio horizontal, que é a segurança das nossas crianças poderem brincar na rua, andar de bicicleta, de patins, a pé, jogar bola no meio da rua, como acontece nas nossas ruas, né? Perdemos essa liberdade, porque qualquer pessoa pode entrar aqui e o síndico não pode controlar, a portaria não pode controlar isso. Né? Acesso controlado é um nome bonito, mas na verdade é acesso liberado. Então, nós precisamos estar bem alerta que estamos correndo sério risco de desvalorização dos nossos imóveis e da vulnerabilidade da nossa segurança. Fragilização total da nossa segurança. Para deixar bem claro, pessoal, isso aqui não é só para o RK, tá? São todos os condomínios horizontais do DF. Então isso vai impactar muita gente, é algo muito importante que o GDF está querendo
passar sem muito esclarecimento à população. Por isso que a gente está fazendo questão de estar podendo ter essa conversa, para deixar claro para todos os moradores a importância que é esse projeto. Nós temos legislação, né? Nós temos várias leis que tratam do processo de regularização, da questão de constituição de loteamentos, condomínios, etc. Não é tanto o Dr. Paulo falou. Existe a legislação no próprio DF sobre condomínios de lotes, né? E o GDF optou, né, por criar determinadas condições e excluiu dessa legislação os condomínios irregulares, né? Então, realmente, houve que a grande direcionamento. O que poderia, na verdade, né, ter sido feito, quando da aprovação dessa lei, que foi o ano passado, né, poderia ter sido feito simplesmente o seguinte: coloca-se um marco, né, um marco temporal, prevendo ali a regularização dos condomínios de lotes. Mas a intenção realmente não era fazer isso, né? A intenção era direcionar os condomínios existentes que fazem parte da história de Brasília, não podemos deixar de considerar isso, né? Somos todos história, fizemos a história, estamos construindo a história de Brasília. E nós todos, né, estamos sendo transformados em condomínios de lotes. Estava conversando com um amigo lá do setor Vicente Pires, né? E o condomínio dele está regularizado nessa modalidade, né, de loteamento, e desapareceu o nome do condomínio. Então, no endereçamento, não tem mais condomínio. Não é mais condomínio. É simplesmente setor tal, né? Vicente Pires, quadra tal, rua tal, etc. Ou seja, eles continuam dentro de um condomínio, mas não estão mais reconhecidos como condomínio. Então, mais ou menos, essa é a linha que o GDF quer impor, né? Então, nos parece que há uma divisão muito clara, politicamente falando, há uma divisão muito clara daqueles moradores, né, de condomínios, né, que representam, né, ou representaram, né, uma solução para o governo no passado, tá certo? Porque, na verdade, a criação dos condomínios foi uma grande solução para o governo, porque evitou-se a criação de bolsões, favelas, etc. Então, uma opção de moradia, né, porque morar no plano piloto sempre foi muito caro. Então, surgiu o Águas Claras recentemente. Os condomínios são muito mais antigos, né? Sim. Então, o próprio governo apoiou a iniciativa dos condomínios, né? E no caso do RK, né, fez uma divisão amigável, tem escritura, etc. Então, quer dizer, tem todo esse processo, mas agora, na hora de regularizar, né, fala-se, né, a promessa foi, né, do governador Ibanez, foi regularizar os condomínios. A lei, né, a lei 13.465 também, né, o objetivo é regularizar os condomínios. Tivemos hoje com o senador Exalci, numa reunião, tratando dessa questão, né, e ele falou assim, o espírito da lei era regularizar os condomínios, né? Então, na verdade, né, o que está havendo é um distanciamento daquilo que se propunha antes, né, que era resolver o problema. Então, está resolvendo o problema, mas de forma parcial, trazendo um problema muito maior para nós, né, de insegurança e também de ônus, né, uma coisa que a gente já conquistou com tudo que nós investimos nos condomínios. Isso é importante deixar claro também, que nós estamos tendo conversa com alguns políticos, né, para tentar esse lado político, para ajuda também. Isso é muito importante para a gente, porque a gente sabe que lá dentro, como é que funciona, se não tiver gente lá dentro... Sim, vale a pena lembrar e pedir a todos para assinar o nosso abaixo-assinado aí. Pedir os familiares, porque às vezes o condomínio assina e esquece de falar com os familiares. Não é apoio, então todos os integrantes da família, né? Isso aqui, quem quiser ler esse QR Code, vai estar no canto da tela aqui também, vai estar na descrição do vídeo. Se você apontar o celular para esse QR Code, vai direto para o abaixo-assinado desse Diga Não PLC do Muros e Guaritas. E não precisa contribuir sim. para pagar. Lá nesse site vai pedir, se você quiser contribuir, isso não é obrigatório, só caso você queira, mas se não quiser não tem problema, não precisa contribuir, somente assinar o seu nome. Nós vamos fazer algum tipo de mobilização, os condomínios, outros condomínios? Vários condomínios estamos reunindo vários síndicos, né? E já fizemos várias reuniões, a tendência é esse movimento crescer, então já fizemos uma mobilização de conscientização, mas é possível que essa mobilização cresça, a nossa expectativa é que essa mobilização cresça. Agora é importante a gente também destacar várias vezes, que a gente fala, diga não ao PLC, né? Mas é uma maneira de você destacar que nós não concordamos com o PLC no formato que ele se encontra. Isso não é que a gente seja contra o PLC de uma maneira geral, mas é para poder causar esse impacto, né? As pessoas pararem e refletir, por que não? Não porque tem isso, né? Que a gente não concorda e que nós precisamos, na verdade, mexer nessa redação. Mas a nossa mobilização está em andamento. Estamos trabalhando com mais de 30 condomínios da região,
e nós devemos ampliar isso aí. Agora, nós esperamos que o governo se manifeste no sentido de receber as nossas sugestões. Nós temos procurado nos reunirmos com diversas lideranças, diversos políticos, e pretendemos também nos reunir com a CEDU para tentar um ajuste nesse projeto antes de ser encaminhado para a Câmara, né, distrital. E qual que seria, então, a ideia do condomínio em relação a como que seria vantajoso para o condomínio a aprovação disso? A aprovação na verdade, a gente não está nem tratando para o condomínio, porque a gente está pensando na totalidade, até porque você só tem força, né, para poder discutir quando você está pensando em todos os condomínios. Então, o que a gente está lutando não é pelo RK apenas, mas por todos os condomínios, tá certo? Então, a primeira coisa... Qual seria a redação legal? A primeira coisa que nós gostaríamos, né, que o GDF revisasse é a possibilidade de nos reconhecer enquanto condomínios, está certo? Não. A partir de um marco temporal, alguma coisa que permita, né, a constituição do condomínio, respeitar essa Constituição. Digamos que por diversas razões não seja possível isso, mas existem outros pontos que podem ser trabalhados na legislação, como é o caso da concessão onerosa. Olha, essa concessão onerosa, ela é só no Brasília. Por que o cidadão de Brasília, o morador de condomínio de Brasília, né, ele é o único no Brasil a pagar essa concessão? Né? Na verdade, nós não queremos o privilégio, nós queremos justiça nesse processo, porque nós já pagamos, né, nós temos um gasto muito grande, nós economizamos muitos recursos, além de, naturalmente, pagarmos o nosso IPTU, né, que já gera receita para a GDF. Então, nós temos muitos outros gastos, né, que é um equilíbrio. Então, na verdade, a justiça é o equilíbrio que nós queremos. A compensação da onerosidade com aquilo que nós já fazemos. Não seria necessário pagar o GDF, o nosso custo de manutenção. Exatamente. Equilíbrio, exatamente. Essa é a nossa proposta. Certo? Basicamente, lógico, tem outros pontos de menor relevância, mas tem outros pontos ali, né, dentro do projeto que a gente quer discutir, mas são os pontos principais. É a questão do reconhecimento da instituição que administra o condomínio e a questão também da onerosidade, né, da concessão aí, né? Fica esse pagamento. Controle de como é hoje em dia. Tem que ser convidado. Exatamente, a respeito aos espaços, etc, né? Certo. Porque da maneira que está, se alguém quebra um brinquedo num parquinho, ou quebra ali um aparelho na academia que custou, né, suor dos condôminos, aí você não vai ter dificuldade de cobrar, com toda certeza. Porque fala, não, isso aqui é público, né? Quem tem que cobrar isso aqui é o GDF. Nós teremos uma audiência pública logo em seguida, né? Sim, existe. Depois a gente vai confirmar, mas tem um agendamento. Tem um agendamento para o dia 22 de agosto, né? Mas é bom que todos... Então está confirmado aí? Não, ainda não tem. Pode surgir alguma... Se confirmar, por favor, avise que eu coloco lá no nosso canal. Quem quiser comparecer, seria muito bom. Estamos solicitando, né? Está previamente agendado. Né? Dia 22 de agosto tem horário? 22 de agosto, em princípio, dia 22 de agosto, às 19 horas. Lá na Câmara Legislativa? Lá na Câmara Legislativa DF. Tá. Nós vamos deixar a confirmação, tá? Mas por enquanto essa seria a data. Mais algum apontamento, senhor Paulo, que gostaria de fazer? O que é importante é a comunidade se conscientizar que precisamos de nos manifestar. E a luta. Porque a proposta não atende os interesses dos condôminos. Não vou nem dizer aqui para não inflamar aos interesses de quem atende. Mas é evidente que não atende a nós. E os nossos? Os nossos. Mais algum ponto também eu gostaria de deixar? Não, só mesmo que todos procurem se informar, que busquem, né, a leitura do PLC para verificar realmente, né, os pontos que realmente trazem problemas e aproveitando aí, né, mais uma vez, ajudar aí na assinatura, né? Eu vou dizer. Sim. Esse PLC não nos beneficia, mas beneficia os grandes empreendedores. Por quê? Os grandes empreendedores, como eu falei aqui no início, eles adquirem uma área, fazem as benfeitorias e registram um condomínio fechado. E nós vamos ficar praticamente como condomínio. Essa diferença está muito... Então, a pessoa, qual é o que vale mais, o lote num condomínio fechado ou no condomínio aberto ou semi-aberto? Loteamento, né? No loteamento. Né? Ou loteamento. Então, é evidente quem está sendo beneficiado. Os grandes empreendedores. E nós que fizemos todo o empreendimento que os grandes empreendedores fizeram,
o GDF não quer reconhecer. Certo. Muito importante. Então, agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Nós teremos outros momentos aqui com o Cícero, o Dr. Paulo, para falar do nosso condomínio, mas por hoje, o assunto importante agora é esse PLC, conhecido por Muros e Guaritas. Se você colocar no Google, você vai encontrar desse jeito. E é isso aí, pessoal. Até logo, tenham uma boa noite, muito obrigado a todos e nos vemos em breve.